Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais um dia, Ele é fiel, Ele cuida de nós. Hoje, como Ele bem nos disse, Ele está vivo, porque assim o Deus Altíssimo, que é eterno, juntamente com o Filho, com o Espírito Santo, e com os seus anjos, da qual ele disse: o Pai que está vivo permitiu que assim ele estivesse vivo, ressuscitando ao terceiro dia. E assim todo aquele que crê no Pai, que crê no Filho, o Filho o justificará, assim como o Pai o justificou, o Filho, todo aquele que o segue, ele é o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que o segue também herdará a eternidade, porque ele é aquele que nos justifica. Todo aquele que o Pai o apresenta, enviando o seu Espírito. O Deus Altíssimo envia o seu Espírito de Cristo, e todo aquele que persevera segundo o seu Espírito, como ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim como o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, ele nos ressuscitará no último dia. E assim nós perseveramos com a fé. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa ousadia, o Espírito de chegarmos com ousadia até o Pai através do Espírito do Filho. Ele é a vida, ele veio para dar a vida, e a vida com abundância e eternidade. Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o único Filho, o primogênito em toda a criação e na ressurreição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos filhos por adoção através do irmão Jesus Cristo, o Filho amado, do qual aquele que faz a sua vontade, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. Onde a Bíblia fala: pelo que não temeremos mal algum. A Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Porque a sua verdade, o Espírito, que é a verdade, da qual nós testificamos, é um escudo, é um broquel. Ele é aquele que aplana os caminhos, está preparando um povo bem disposto, num só coração, num só propósito, numa somente, a saber, a de Cristo. Para isso, assim como ele disse, ele não fez a vontade de si mesmo, ele fez: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele cumpriu todo o propósito do qual estava ali determinado. Ele esvaziou de si mesmo. Assim nós devemos perseverar, conhecendo a perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para as nossas vidas, e perseverando, segundo os atos de justiça, exercendo o direito, equidade, amando o próximo como a ti mesmo, amando somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, guardando a fé, juntamente com as obras de justiça que acompanharão a alma no tribunal de Cristo. Andar com entendimento, do alto, assim como Davi foi um homem segundo o coração de Deus, exceto
quando ele transgrediu, e no caso de Urias, e ele confessou, né, segundo os Salmos 51, as suas faltas, né, e Deus o perdoou, né, embora dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Houve consequências, né, pelo ato de desobediência ali, mas ele perseverou, né, Deus, pela sua misericórdia, que é um mistério, né, que ele utiliza como a quer. Não há nenhum mísero caco, um mísero pó que possa contender por que fazes assim. Ele é onisciente, é onipresente, ele é o Todo-Poderoso, né? Ninguém pode contender com ele. E tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más, né? Porque dele não se permite zombar, né? A Bíblia diz. Por isso há mais perseverança dele utilizar a sua misericórdia, né, com aqueles que perseveram segundo a benevolência, né, usando sempre da benevolência que só é possível através dele, né, porque ele nos ensina. Todos nós erramos de muitas formas, mas quando nos apresentamos diante dele com o coração contrito, arrependido, né, ele não despreza. A Bíblia diz que ele concede graça aos humildes, aqueles que estão sempre dependentes dele, contando com a sua misericórdia, e se opõe aos arrogantes, né? Por isso há mais esperança para aqueles que seguem segundo a benevolência, né? Segundo a obediência, como ele sempre nos ensina. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A dependência, né? A submissão de coração, do qual ele herdou tudo do Pai, né? Pela submissão do coração, pela obediência. Muito melhor obedecer do que sacrificar. Assim, ouvindo, né? Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Aquele que persevera segundo as atitudes do Espírito Santo, né? Os seus frutos, não há lei, né, que venha contra, né, a mansidão, a longanimidade, o amor, a fé, a caridade, né, do qual ele nos falou na primeira mensagem. Porque os frutos do Espírito Santo adicionados à nossa fé, né, através do exercício constante, nós somos aperfeiçoados para toda boa obra, né, segundo o amor opera em nós, segundo o Espírito opera em nós. Assim como Davi, né, usou sempre de benevolência, né, ele perseverou sempre em prol do povo, com atos de justiça, né, sempre nós temos um propósito, né, a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha uma alma, né, porque bem-aventurados, né, aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas. Quando um pecador se arrepende, né, se apaga uma multidão de pecados, de transgressões. Há festa no céu, porque um é o que planta, o outro é o que colhe. Há festa no céu quando o povo se arrepende, né, porque um é o que planta e o outro é o que colhe. Os ceifeiros são os anjos, né, da qual farão a colheita, né? E há alegria nos céus quando um pecador se arrepende, né? E mais um é adicionado ao pequeno rebanho, porque a Bíblia diz que tudo aqui debaixo do sol, em Eclesiastes 3, né, tem um propósito, tem um tempo, né, apropriado, né, um tempo de plantar, de arrancar, tempo
de nascer, de morrer. Há um tempo apropriado, né? E a Bíblia diz que Deus, criando tudo com o seu propósito, até mesmo os ímpios, para o dia do juízo. A Bíblia diz que tudo aquilo que é dito nas trevas será revelado na luz. E ele julga tanto a vivos como mortos, né? E ainda que fique algo que não seja revelado em vida, quando ali naquele tribunal, porque até os mortos prestarão conta diante dele, nada passará desapercebido. Iremos prestar conta de tudo, até de um ponto e de uma vírgula, né, do que nós dissermos. E ele usará da misericórdia, né, e da sua benignidade como quer. Mas nós sabemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo, este não há perdão, né? Temos que ficar vigilantes, porque lembrai-vos de Judas Iscariote, o traidor, né, que esteve ali junto, também assim como os outros discípulos, receberam aquelas orientações, né, mas ele não foi purificado, né, porque ele estava para cumprir, né, o que havia nas Escrituras, que foi dito pelo próprio Davi, que dizia: o meu amigo que comia junto comigo à mesa, né, a vez de me trair, aquele que come do pão comigo, né, a ceia dos demônios, né, que a Bíblia cita, né, nós devemos ficar vigilantes, né, porque não podemos, maldito do homem cuja motivação se afasta do coração segundo o coração de Deus por motivação de homens, né, que é um coração enganoso, que faz muitos planos e não prevalece, né, porque não podemos confiar, né, em meros mortais. Só há um que a gente pode ter confiança, né, aquele que está sempre estendendo as mãos e aquele que é um alicerce seguro em que nós podemos confiar, o irmão e amigo na diversidade, né, Jesus Cristo. Este jamais nos decepciona. Estes, todos aqueles que ouvem o seu Espírito, as advertências e perseveram, ele nos sustenta dia após dia, nos fortalece, nos capacita, né, do qual nós perseveramos segundo a sua verdade, dia após dia. E em mais um dia que vai se finalizando, né, seguindo a Jesus Cristo, aquele que está com o governo sobre os seus ombros, né, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual o rei de Salém, rei de justiça e de luz, né, trouxe pão e vinho, abençoou o maior juramento eterno por si mesmo, que não se achou ninguém maior. O maior abençoou da promessa, a semente de Abraão, né, o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18, da tribo de Judá, da qual Moisés não falou, seu sacerdócio, a tenda de Davi, aquele que levantou a tenda caída de Davi, tabernáculo segundo Davi, do qual, né, ele dizia que via o meu Senhor dizer ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos adversários por escabelo de vossos pés. E assim se sucedeu ali no monte de Sião, naquela cruz, onde despojou todos os principados, as potestades, todos os acusadores, governantes, aqueles cuja condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens rejeitaram, amaram mais as trevas, né, porque suas obras são más. Mas nós somos daqueles que perseveramos segundo a fé na benevolência, que só é possível através do seu Espírito, do qual nós perseveramos
dia após dia, segundo os atos de justiça. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.